Fala pessoal, como estão? Finalizamos a obra da casa JG e vamos mostrar para vocês aqui ela em detalhes hoje. Quem nos acompanha no Instagram já conhece essa obra aqui. A obra JG é uma reforma total que foi necessária devido à casa apresentar muitos problemas, como trincas, rachaduras e recalques estruturais. Com isso, nós precisamos fazer uma reforma, com um reforço de fundação, para que a obra se tornasse estável novamente. Como a casa apresentava trincas e fissuras, os clientes nos chamaram para validar um laudo, para elaborar um laudo, mostrando quais os problemas existiam e como resolver, e quais as causas também. Então, com esse laudo que foi elaborado por nossa empresa, nós verificamos que essa casa apresentava problemas de recalque de fundação. Como é uma casa antiga, com mais de 35 anos, a tubulação foi feita de uma maneira improvisada e acabou sofrendo uma ruptura. Essa ruptura da tubulação causou problemas nas fundações profundas, nas estacas, o que fez com que a casa tivesse vários tipos de recalques diferenciais. Então, como a casa estava sofrendo esse recalque por conta do problema de tubulação, essa casa estava afundando dos dois lados e estava abrindo uma fenda na região da laje, ou seja, a laje precisava ser reforçada, assim como toda a fundação da casa. As laterais e o fundo da casa estavam recalcando. Essas paredes da casa apresentavam muitas rachaduras, com espessura bem elevada. Essas rachaduras aqui estavam preocupando muito o cliente e estavam realmente muito sérias. Então, como nós resolvemos esse problema? Nós entramos com um reforço de fundação, com 27 estacas na casa toda, espalhadas nos piores problemas, fazendo um reforço de toda a fundação da casa, para que essa casa se tornasse estável novamente. E a laje passou por um reforço de chapa metálica para que atendesse novamente, para que se tornasse estável para a família que vai morar aqui. Então, assim, nessa obra vocês não vão ver muitas mudanças em questão de layout, de projeto, que nós trabalhamos aqui. Nós mudamos a casa, modernizamos a casa, principalmente em questão de acabamentos, piso, revestimentos, iluminação e forro, tá? Mas essa casa não passou por grandes mudanças de layout. Mas vocês vão ver como alguns pontos que a gente modifica na casa, alguns acabamentos que nós modificamos, já faz a casa se tornar muito mais moderna do que ela realmente é. Esse é o espaço da sala do cliente, a sala de estar. O cliente nos passou a necessidade que essa sala tivesse a essência dele, atendesse às necessidades dele e fosse mais moderna, assim como toda a casa. Antes, essa casa era numa cor amarela, laranja, o que não atendia, Era uma casa muito quente, era uma casa muito chamativa, então o cliente queria optar por algo mais moderno. Optamos por fazer uma casa numa cor única e os pisos também uniformes, para que a casa se tornasse mais moderna. Na questão dos revestimentos, nós orientamos o cliente de quais revestimentos escolher para que a casa se tornasse mais moderna. No piso, ele queria algo que se remetesse a um concreto armado em toda a casa, um piso de concreto. Então nós recomendamos esse piso aqui, que ele é um piso cerâmico, com uma qualidade boa, que atende ao custo-benefício que o cliente procurava e que também aparenta ser um piso de concreto armado, um piso de cimento queimado. Então esse piso de cimento queimado, ele combina muito com essas paredes, no cinza mais suave que nós escolhemos. Essa tinta suave na casa toda torna a casa mais moderna e também é agradável, ela não fica nada chamativa, não fica nada pesada, que é o que o cliente esperava para os ambientes da casa dele. O forro de gesso, nós utilizamos a cor branco neve, que torna os tetos uma cor mais suave também, mais brancos, uma aparência mais limpa, e diferencia um pouco das paredes, que também é muito mais moderno. Então, pensando na questão de modernizar a casa, atender às necessidades do cliente e também tornar um ambiente bem agradável para todos os tipos de uso, nós fizemos vários tipos de iluminação, de cenários de iluminação aqui na sala de estar. Então, nós temos a iluminação dos spots, que é algo mais agradável, o cliente consegue deixar com destaque eventualmente em algum quadro na parede. E nós temos também a iluminação central, que é muito mais suave e indireta. Ele pode utilizar tudo junto, ou ele pode escolher diferentes cenários, como apagar os spots e manter só a iluminação indireta. A iluminação indireta, por si só, já torna o ambiente mais agradável e confortável. Em conjunto com a luz quente, que é a luz que utilizamos aqui, ela torna um ambiente perfeito para descanso, para um momento ali de filmes, de televisão, videogame e tudo mais, porque ela deixa o ambiente mais agradável, mais fechado e não ofusca a visão. Como o cliente nos passou que esse ambiente da sala de estar é o que ele mais utiliza, e ele queria ter um ambiente completo para utilização aqui na casa dele, nós optamos e recomendamos para ele os alto-falantes home theater embutido no forro de gesso. Ou seja, está tudo preparado para quando ele colocar a televisão, os aparelhos dele aqui na sala, para que seja uma experiência completa.
Aqui na casa nós também fizemos toda a parte elétrica nova, ou seja, tivemos que descartar tudo que existia na casa e fizemos uma nova rede elétrica para que o cliente tivesse realmente uma qualidade na sua obra. O maior desafio dessa casa foi em relação às instalações. Como essa casa já teve um histórico de rompimento de tubulações de esgoto, nós tivemos que trabalhar em um projeto novo de hidráulica e esgoto e também da elétrica para que a gente fizesse uma obra com qualidade, com tudo seguindo as normas. Então essa casa teve todas as redes de instalações novas. Por exemplo, antes ela não tinha nenhum disjuntor, uma casa com mais de 100 metros quadrados que não tinha nenhum disjuntor, oferecendo riscos de incêndio para a casa. Hoje ela tem um painel de disjuntores completo seguindo as normas. Isso faz com que essa obra tenha qualidade e passe segurança para o cliente que ele não vai ter dores de cabeça ao longo do processo. Como o cliente precisava desse ambiente completo, para atender os diferentes usos do espaço aqui da sala de estar, nós fizemos o sistema de som embutido. Ou seja, está tudo preparado, quando ele for instalar os aparelhos dele aqui na sala, já vai estar tudo pronto para que ele tenha a melhor experiência. Além do desafio das instalações, nós tivemos um grande desafio nessa casa também em relação à idade da casa. Ela foi feita fora de esquadro, com problemas nas paredes, prumo, nivelamento, irregularidade nas paredes, e isso teve que ser resolvido agora durante a reforma. Então, na etapa de revestimentos, nós fizemos a paginação dos pisos para disfarçar essa diferença de esquadro. Pensando nessa questão de diferença de esquadro, nós priorizamos na paginação dos revestimentos que os corredores, que as áreas onde o piso aparece mais, fossem alinhadas e sem muitos recortes. Os recortes foram disfarçados nas paredes fora de esquadro, deixando nas regiões que aparecem menos, embaixo de um armário, por exemplo, embaixo de um sofá. Isso faz com que a casa não aparente ter tanta deficiência no esquadro. Outra solução que nós demos nessa casa aqui foi em relação às paredes. Essas paredes eram muito irregulares, como elas passaram também por uma etapa de reforço estrutural, elas eram muito irregulares e com problemas de prumo. Então, na etapa de amaciamento fino, nós tivemos o cuidado de amaciar várias camadas para que essa parede chegasse a um resultado bom. Aqui tem um ponto importante que é essa sanca. O cliente tinha uma sanca antes, era uma sanca daquelas mais antigas, que tinha aqueles ornamentos em gesso. Ele nos pediu para manter essa sanca. Então, o que nós fizemos? Nós modernizamos essa sanca, fazendo ela iluminada e num formato que é mais moderno, mais minimalista. E o resultado é esse aqui que vocês estão vendo, que ficou bem agradável, juntando toda a iluminação do ambiente. Então, falando de planta, nós tivemos que adaptar a casa em alguns pequenos locais para atender às novas necessidades do cliente. Com o nascimento do seu filho, ele precisava de um quarto a mais. Ou seja, nós adaptamos um antigo escritório dele para se tornar o quarto e fizemos um banheiro novo no seu quarto para que se tornasse uma suíte. Então, primeiro, vamos mostrar esse quarto aqui, que era um antigo escritório, nós fizemos uma adaptação para se tornar o quarto de bebê. Então, falando da construção desse quarto aqui, nós recomendamos para o cliente, demos uma solução de uma parede de drywall para que atendesse a necessidade de dividir o ambiente, criando o banheiro para um lado e o quarto para outro. Essa parede de drywall foi importante no processo porque a gente não precisou trabalhar numa fundação, num sistema de fundação, impermeabilização e construção de uma nova parede. Nós fizemos o contrapiso, preparamos a tubulação do banheiro e fizemos a parede de drywall, que atendeu muito bem para funcionar como divisória dos ambientes. Falamos muito da modernização da casa, utilizando novos revestimentos e também pensando na iluminação dos ambientes. No caso deste ambiente aqui, nós temos duas fitas de LED que marcam esse ambiente e deixam ele muito mais moderno. Pensamos também na questão da estética do cortineiro, fazendo um cortineiro iluminado. Falando agora da cozinha, essa cozinha já tinha móveis, então nós optamos por utilizar esses móveis e mudar pouquíssimo o ambiente para que o cliente tivesse um custo-benefício bom e não precisasse gastar com a marcenaria. Porém, mesmo assim, nós fizemos mudança. Essa bancada ela não existia antes. O cliente tinha um fogão convencional e uma bancada de inox. Nós recomendamos para o cliente que fizesse uma bancada única para que atendesse às necessidades e modernizasse a casa também, que era um ponto que o cliente bateu muito na tecla. Então, como eu falei, já existiam móveis aqui. Então, essa bancada foi reaproveitada, essa mesa foi reaproveitada. O cliente optou por esse azul nos móveis, que é uma cor que ele gosta, Então, ele optou por utilizar esse azul nos móveis e alguns móveis foram feitos novos, porém seguindo o layout anterior. A cozinha era toda azulejada antes, por se tratar de uma cozinha antiga, de 35 anos atrás, ela era toda azulejada. Como não fazemos mais isso hoje, nós recomendamos para o cliente que azulejasse só onde era necessário.
Então nós fizemos 2 paredes hidráulicas azulejadas e o restante da cozinha seguiu com uma pintura acrílica convencional. Destacando que nós trouxemos a cor desse cinza mais suave da casa toda, acompanhando também na cozinha. Essa bancada aqui nós optamos por utilizar a pedra de granito verde Ubatuba. O cliente gosta muito da estética do preto, né? E esse granito teve um ótimo custo-benefício para o cliente. Além disso, nós optamos por utilizar o marmorizado nas paredes. O revestimento marmorizado, por si só, ele já é algo mais moderno. Agora passando para a suíte do casal, a suíte dos nossos clientes. Aqui na suíte, antes era um quarto, nós adaptamos, né? Fizemos um banheiro para se tornar suíte, pensando nas novas necessidades do cliente. Então, pensando na questão do espaço, nós fizemos um banheiro com as dimensões mínimas e com uma porta de correr para não obstruir o quarto do cliente. Do outro lado, nós temos o quarto do BD. Então, para não perder muito espaço do lado de lá, nós fizemos o banheiro com as dimensões mínimas, né? Ocupando pouco espaço do quarto de lá. Então aqui nós temos o acesso do banheiro do cliente, o banheiro da suíte, e esse banheiro ele ficou com um espaço bem bacana, porém é um espaço mínimo, né? Já para atender essa questão de não perder muito espaço, nem para um quarto nem para o outro. Nesse banheiro nós pensamos na questão do aproveitamento do espaço, então nós fizemos uma bancada linear para melhor aproveitamento, porque esse banheiro ele é mais comprido do que largo. E para acompanhar o granito branco Itaúnas, né, nós trouxemos esse revestimento marmorizado nas paredes e no piso, trazendo uma estética que o cliente queria. Ele queria algo moderno, mais claro, porque a casa dele era muito amarela, né? Então ele queria modernizar e deixar essa casa mais clara. Essa parede aqui é a parede de drywall que nós mostramos antes, então o apoio da bancada foi feito em um pé de mármore, de granito, e na parede, né, para que a gente não precisasse dispor tanto de uma parede muito estruturada. Aqui nós fizemos esse braço de granito para apoiar alguns utensílios de banho e utilização do banheiro e também para criar uma bancada mais uniforme e mais moderna. Então o aspecto de quem usa esse banheiro, reparem que ele ficou relativamente com um espaço muito bom. Então quem utiliza esse banheiro tem todo esse espaço de bancada que ficou bem amplo. Esse espelho que nós configuramos com a mesma largura da bancada para que siga uma estética legal. E essa pia aqui esculpida sem a cascata, né? Ela é uma pia esculpida lisa, ou seja, a válvula clique já está aqui no fundo e não tem aquele problema de ter que ficar removendo a tampa de granito, que pode quebrar e pode danificar a pia. Os acabamentos da casa toda e desse banheiro nós optamos com o cliente de fazer no cromado, né? Uma cor que o cliente gostou, né? Que combinou com todo o restante da casa, então todos os utensílios, acabamentos foram feitos no cromado. Como o cliente queria uma casa mais moderna, nós optamos pelos lavabos ocultos e lineares, que são mais modernos por si só. Os nichos da casa nós fizemos no granito branco Itaúnas, acompanhando a bancada para deixar o banheiro uniforme, e foram esses nichos de embutir. Esse nicho de embutir, ele pode ser feito em caso de reforma, apartamentos, porém a gente precisa fazer reforços, né? Nesse caso nós fizemos os reforços de verga e contra-verga no nicho, acompanhando também a questão da janela. Na iluminação desse banheiro, nós fizemos a iluminação branco neutro no banheiro como um todo, para tornar uma iluminação mais agradável para quem utiliza o espaço, e o branco frio acima da bancada, né, para tornar uma iluminação um pouco melhor aí para maquiagem, para se barbear e tudo mais. A iluminação que fizemos aqui foi com perfil de LED, ou seja, o perfil de LED marca todo o ambiente e marca a área de circulação, tornando também novamente a estética moderna. Aqui estamos no closet do cliente, é um closet muito espaçoso, né? Como é uma casa antiga, provavelmente se tratava de um quarto antes. Esse closet dele era todo fechado de armários, agora ele vai modernizar um pouco também os armários, então hoje está vazio. Ali nós temos o quarto e o novo banheiro, então são todos os ambientes conectados e integrados. Agora nós estamos no banheiro social da casa. Então esse banheiro é o que existia antes e que passou por uma reforma. O outro banheiro foi o novo que nós fizemos, que a gente mencionou no começo do vídeo. Então esse banheiro ele era todo azulejado, né, como as casas antigas. Hoje nós modernizamos esse banheiro e fizemos só a área molhada com revestimento e o restante com tinta lavalo. Assim o cliente consegue modificar o ambiente se ele quiser, pintar de outras cores as paredes. Então aqui seguimos com a mesma estética do outro banheiro para que a casa toda seja uniforme, né? Então o nicho e a bancada foram feitos no granito branco Itaúnas. E aqui eu vou te dar uma dica: se você for fazer um nicho na sua casa, é interessante que esse nicho siga o alinhamento da sua esquadria, né?
que ele esteja alinhado com a sua janela. Fica mais bonito e fica mais organizado o ambiente. Esse nicho aqui, ele seguiu o modelo do outro banheiro, então um nicho de embutir, também no granito branco Itaúnas. O revestimento aqui, como eu falei, foi somente na área molhada, né, acabando no alinhamento do box. Esse revestimento foi o marmorizado nas paredes e o marmorizado no piso, seguindo também com os ralos lineares e ocultos nesse banheiro. Aqui seguimos com a bancada no granito branco Itaúnas, como eu falei antes, e a pia esculpida. Aqui nós utilizamos essa saia maior para esconder o sifão, né, e flexível. E essa bancada aqui, ela continua sendo a pia esculpida sem a cascata, tá? É uma pia esculpida lisa que facilita a limpeza. Aqui é o último ambiente da casa, a lavanderia. Teve algumas alterações, mas mais básicas aí para fazer o ambiente funcionar e ficar agradável. Então aqui nós fizemos uma parede impermeável investida até 1,5 m para dar um melhor custo-benefício para o cliente e também para permitir que ele possa modificar o ambiente caso ele queira no futuro. As paredes revestidas ficam embaixo e em volta é tudo tinta lavável. Então se o cliente derrubar alguma coisa ele pode lavar, pode secar e ele pode também modernizar esse ambiente e mudar a cor se um dia ele quiser. Na área externa dessa casa, devido às paredes serem todas irregulares, nós optamos por fazer uma tinta projetada, né, uma massa e uma tinta projetada, para que a gente pudesse esconder a maior parte das irregularidades e para que a tinta ficasse bonita, né, ficasse algo mais agradável. A estética da casa também seguiu aqui fora, então as esquadrias são na cor branca e as pedras de pingadeira são todas no branco Itaúnas, tá? Para seguir a estética que nós utilizamos dentro da casa. Na área externa nós utilizamos a tinta borracha líquida, né? A tinta emborrachada. Ela protege e deixa a superfície muito mais durável. Então nós utilizamos em todas as obras porque é um custo-benefício muito bom e a obra se torna muito mais duradoura. Então aqui nesse teste de água você pode reparar que as gotículas de água não infiltram na parede. A tinta não permite a infiltração e faz com que toda a água seja percolada para a área externa. Agora fiquem com o antes e depois da reforma JG. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!